Ricardo, me diga uma coisa. Eu estava meio assim, preocupada de vir aqui, porque me falaram que se a gente mente, você descobre na hora. É verdade isso? Eu sou Aracy da Top Term, nasci em Presidente Venceslau, dia 9 de junho de 1946. Fui professora por mais de 30 anos. Aí meu marido me convidou para trabalhar na Top Term e estou aqui há 31 anos na Top Term. E dizem que sou CEO da Top Term também. É verdade, mas tem um mas, viu, Aracy? Tem um mas. Eu faço isso no canal Não Minta Pra Mim. Então lá eu analiso as tretas, assassinato, traição, declarações, enfim, de tudo quanto é jeito a gente analisa. Aqui não. Aqui a gente tá, eu falo que a gente tá no meu consultório. Tranquilo. Tranquilo. Posso até falar uma mentirinha de vez em quando? À vontade, Aracy, à vontade. Brincadeira. Inclusive não você tem cheque em branco aqui. Tô brincando. Não precisa. Não, eu li esses dias que uma pessoa comum, normal, mentia no mínimo 7 vezes por dia, né? Mais até. Até mais. Dizem que mas até aquela mentirinha, social. Você vê uma criança que não é bonita, você fala que linda, né? Principalmente quando nasce, né, Aracy? A gente vai ser aquela cara de joelho, aí você fala assim, nossa, bens a Deus, que coisa! Quer dizer que é verdade isso, né? Sem pensar, a gente passa umas mentirinhas. É mentira social. Lógico. É aquela, sabe, que às vezes... Do bom viver. Sim, né? Porque imagine se a gente fosse extremamente pão, queijo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, tô indo embora numa festa em casa. Aí você fala, não, é cedo ainda, né? É cedo, fica um pouco mais. Você tá doido pra pessoa ir embora. E você fala, gente, essa criatura não vai embora? É cedo, fica mais um pouco. Fica mais um pouco, imagina. Aí você fala, graças a Deus. Verdade. Não é? É, realmente. Ou quando você ganha um presente que você não gosta, você fala, amei. Nossa, amei. Tá certo, não pode ser 100% verdadeiro. Não é? Não dá. Não dá, né? não dá. Você tem razão. A vida, na realidade, é assim. Se a gente pensar, tanto é que eu quero começar... Você nasceu no interior? Presidente Venceslau. Presidente 600 quilômetros de São Paulo. Você ainda tem contato com a cidade? Pertinho do Rio Paraná. Tenho. Tem família lá? Tenho primas, tenho amigos em Presidente Venceslau. De vez em quando, faz tempo agora, acho que faz uns 5 anos que eu não vou. Mas quando casa um parente, um sobrinho neto, alguém, a gente vai. E a cidade, quando eu era pequenininha, quando eu cresci lá, mocinha, eu achava a cidade maravilhosa. Hoje em dia eu vou, acho que a cidade está acabadinha, sabe? Não está mais tão bonita como era. Mas as pessoas continuam maravilhosas, encantadoras. Povo do interior é um povo acolhedor, carinhoso. É verdade. Né? Cada vez que eu vou para lá, eu volto assim, com o coração quentinho. Mas eu tenho um tio, que já faleceu, tio Percy, que tinha uma farmácia em Presidente Venceslau. E uma farmácia, era linda a farmácia. Hoje em dia eu fui, a farmácia está bem feinha, acabadinha, sabe? O Venceslau Clube, que interior toda hora tem baile, né? Uma vez por mês, é baile branco, é baile disso, baile daquilo. Baile da primavera. Né? Primavera, todo mês. Minha mãe fazia um vestido para mim que tinha um baile, que minha mãe costurava, né? Bordava, sabe? Sabe as roupas que ela fazia para nós. E a gente ia no Venceslau Clube. E eu achei também pequeno, eu achava grande, maravilhoso. Achei pequeno, achei que está sem manutenção, sabe? Mas, povo de Venceslau, vocês são maravilhosos, amo de paixão. Então, Venceslau foi onde eu me criei, eu vim de lá e eu te falei.
Em 1974. Você veio para São Paulo. Vim para São Paulo, eu, marido. Você conheceu ele lá? Conheci lá. Ele fazia o que lá? Venceslau. Você... Eu, professora. Professora, Quer você dizer, fez o quê? Quando eu conheci... Magistério, você fez magistério? Fiz, magistério. Eu conheci o Wolff, eu tinha 15 anos. Ainda não era formada. E ele, quantos anos ele tinha? E ele tinha 20. Tem pertinho, gente então. que fala que ele era pedófilo. Imagina, que isso? Naquela época, mulher de 15 anos... Já era? Não, minha mãe casou acho que com 17. Pois é. Casou com 17. Se então ela começou a namorar antes. Com 17. E minha avó, se eu não me engano, casou com 15. Pois é. Minha avó casou com 15. Eu tenho. Minha avó paterna casou com 15 anos. Então, eu tinha 15 anos, conheci o Wolff. Ele no baile? Num baile. Ele fala que ele já era apaixonado por mim, mas eu nunca prestei atenção nele. Ele era jogador de basquete, era o melhor jogador da cidade. Só que eu me interessava pelos que vinham de fora. Sim. Eu nunca vi o Wolff jogando basquete. Pode um negócio Ele é alto, então? Alto, bonitão. A Renata conhece. Bonitão, olho azul, alemãozão. Alemãozão. Né? Que é como é que é o sobrenome dele? Wolff. Não, mas o primeiro nome. Gerhard Michel Wolff. A mãe dele pôs um Michel no meio. E aí ele já prestava atenção em mim. Tudo. Mas você não prestava atenção nele, coitado? Eu não sabia da existência. Eu ficava de olho nos menininhos que vinham de Presidente Prudente, Presidente Epitácio. Porque o interior tem isso, né? Tem isso. Tanto é que... Você dá valor para o outro de fora, não, você sabe né? Que eu tinha um amigo em Mococa, e aí eu com 14, 15, 16 anos, a gente ia para Mococa. E as menininhas ficavam toda... assanhada. E aí a gente arrumava confusão com os meninos de lá. Aí queriam bater na gente. Tinha briga. Tinha. Né? Porque as meninas, que nem imagina, eu vou ali todo... Hoje eu vou conhecer a Araci. Aí vem alguém de fora e vai... Pois ficava de olho nos Ficava de olho no outro. E aí, no fim, um dia eu fui no casamento de um rapaz do Banco do Brasil. E o Wolff trabalhava no Banco do Brasil, sabe? E dançando, por isso que eu falei que foi no baile. Dançando, ele veio, me tirou para dançar. Tomou coragem, sabe? Respirou fundo, falou, hoje vai. E eu fiquei toda, ai, que moço bacana, ele tem uma voz linda. O Wolff tem voz. Onde nós vamos? Quando fomos para o SBT, ele foi junto, todo mundo fala, Wolff, você tem voz de locutor. Olha sabe? só. Cantava quando era jovem, tudo. Cantou Araci. Cantou Araci, então. Mas foi aí que começou. Que legal. Eu 15, ele 20. Daí, quando casei, eu tinha quase 21 e ele quase 26. Namoraram bastante. Namoramos 5 anos. 5 anos. E aí eu tinha me formado já. Me formei em segundo lugar. Que no interior, quando você era primeiro, segundo, terceiro lugar, você ganhava uma classe na cidade. Já era automático. As outras amiguinhas foram tudo dar aula em sítio. E eu, em grupo escolar, Alfredo Marcondes. Grupo escolar. Sim. E dei aula lá há muitos anos. Depois dei aula em sítio. E meu marido trabalhava no Banco do Brasil. Ele tinha uma formação? Não, o Wolff só fez o ginásio. O ginásio, mas trabalhava no banco. Daí, no banco, ele lê muito. Estou vendo os livros aqui, ele ia ficar louco. Ele lê tudo que ele vê pela frente. Então, passou, porque Banco do Brasil tem um exame que não é tão fácil. Claro. Passou, entrou. E por muitos anos eu dando aula e ele no banco. E ele começou a vender gado em horinhas assim, antes de ir para o banco, depois que nas horas vagas ele começou a negociar gado. Começou a negociar para um fazendeiro que tinha lá, Major Ellis. E o lance do boi gordo, né? Ele percebeu que ele ganhava mais vendendo boi. É isso aí. Sabe? Negociando terras, essas coisas, do que trabalhando no banco.
E o sonho dele, desde criança, era ter o próprio negócio. Legal. Então, o que ele fez? Vou sair do banco. Tinha 15 anos de banco. Caramba, vou sair do banco. Coragem. Vou trabalhar por conta própria. E ele própria. era concursado, Pois então é. tinha uma estabilidade. Tinha estabilidade. Banco do Brasil, naquela época, no interior, era a melhor profissão possível. Exato. Sabe? E veio o pessoal do banco falar comigo. Não deixa ele Araci, sair. não deixa, Araci. Eu tinha 4 filhas já. Você já tinha 4 filhas? 4 filhas já. Não deixa, onde se viu, né? Um trabalho tão bacana, tudo. Eu falei, não, é o que ele quer, deixa ele seguir a vida. É o que ele quer. Bacana. Conclusão, Major Ellis faleceu, dali uns meses que o Wolf saiu do banco, ficou desempregado. A esposa do Major não quis mais. Vendeu fazenda, vendeu tudo. Putz, peraí, ele sai do banco, em meses depois morre o cara que ele trabalhava para fazer as transações ali de terras e de gado. Pois é. Caraca! E aí a esposa não quis mais. E ele ficou desesperado. Imagino, 4 filhas. 3 ou 4? 4. 4 filhas. Como é que chama as meninas? Ana Cristina, Nara Lúcia, Luciane e Eliana. As 2 menores são gêmeas. São gêmeas. Eu queria 3. Eu falo sempre para as 2. Eu queria 3 e vieram 2, que são as coisas mais queridas da vida. Mas, no fim, eu falei para ele, bem, todo mundo que vai para São Paulo fica rico. A gente tinha vários amigos que vieram para cá, ficaram ricos. Eu falei, vai para São Paulo. Eu fico aqui com as 4. Caramba, Araci. Então você falou para ele, vai ganhar a vida crianças, que eu fico aqui. E era ciumenta. E era super ciumenta. E como é que você toma essa decisão? Mas eu falei, não, necessidade. Em primeiro lugar, necessidade. Como que fica com um homem em casa sem trabalhar? Sai daqui, criatura! Vai ganhar vida! Tem 4 filhos aqui para sustentar! No fim, ele veio. E ele veio fazer o quê? Com a coragem e com a coragem. Ele veio, chegou, tinha o irmão e a mãe que moravam aqui. E a mãe veio da Alemanha? Não, a mãe já era do Brasil. Os pais que eram alemães. Os avós? É. A mãe nasceu no Brasil. A mãe do Wolf nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Os pais dela que nasceram em Portugal, na Alemanha. Ah, então eles vieram... Ela falava alemão. Então eles vieram antes da guerra. Foi antes da guerra. Foi. Não vieram fugiram da guerra, eles vieram antes da guerra para também ganhar o mundo. Vieram antes, para ganhar. Aqui no Brasil tinha essa história, que vinha para o Brasil, tinha muita coisa, muito trabalho, tudo. E aí ele veio para São Paulo? Daí ele veio e conseguiu trabalhar como corretor. Sabe? Praticamente ele fazia corretagem lá. Pois é. Que é um tipo de corretagem. Ele sempre foi excelente vendedor, sempre. E em um mês e pouquinho vendeu o primeiro apartamento. Assim que ele vendeu o primeiro apartamento, foi buscar a gente. Falou, venha. Daí nós fomos, olha como ele era. Não tinha dinheiro, colocou a gente em Alto de Pinheiros, num sobrado lindo, lindo. E eu, assim que cheguei, já dei meu nome em tudo que é escola, que eu não ia ficar sem trabalhar. Consegui emprego numa escola Santa Clara, Colégio Santa Clara, colégio de freiras. Que legal. Sabe? Sim. Também, em pouquíssimo tempo, estava trabalhando. E aí, nossa vidinha começou a engrenar. As 4 filhas no Colégio Santa Clara tinham bolsa. Porque a mãe era professora, às vezes tinha esse lance de ter bolsa porque a mãe é professora. 4 filhas mais o salário e ele trabalhando, mas ele não estava contente, ele queria ter o negócio dele. Então, trabalhou em várias coisas, sabe? Depois parou de ser corretor, foi trabalhar com produtos químicos, vendia produto para lavar roupa, essas coisas, ia em lavanderia. Nossa, ele inventava, até vela ele vendeu, para você ter uma ideia.
Mas ele começou com essa ideia de fazer a iogurteira, porque em casa a gente fazia muito iogurte. Iogurte natural? Iogurte natural, pegava o leite, fervia, comprava iogurte no supermercado, misturava, punha no forno. Para dar aquela... Né? Mas ele para ficar consistente. O iogurte é a bactéria, né? A bactéria que não é isso? Pois pra criar o iogurte precisa da bactéria do leite, o leite. Que modifica e cria o iogurte, não é isso? Pois é. E aí nós fizemos isso. Ele começou a criar a iogurteira e fez a iogurteira de poliuretano com 12 potinhos, tal, para nós. Para vocês, consumo próprio. Consumo próprio. Daí um irmão dele comeu o iogurte e falou, que delícia, Wolf. Daí a gente começou a comprar fermentinho em supermercado para fazer, que ficava mais gostoso do que você misturar o iogurte. Entendi. Quando você mistura o fermento, a reação química é mais legal. É muito mais gostoso saborosa. E mais saudável também. Sim. Né? Tem os benefícios dos probióticos e tal. E faz bem para a pele, para o coração. Para o coração. Para a mente. Eu sei que no fim o irmão dele falou, Wolf, você com essa iogurteira você pode ficar rico. Por que você não começa a comercializar? Ah, não, isso aqui é só para nós, tal. Eu sei que no fim ele começou, é mesmo, né? Foi procurar um pessoal da Ana Maria Braga, sabe? Que trabalhava com a Ana Maria Braga. Olha, eu tenho uma peça, uma iogurteira que faz... Gente, mas peraí, mas Aracy, peraí. Ah. Meu, que doideira. Ele tinha lá o que ele fez para ele, né? Como você falou de poliuretano e tal. É. E antes dele começar a produzir, ele foi buscar o marketing primeiro, onde ele poderia anunciar. Foi buscar. Gente. Antes. Daí chegou lá, mostrou a iogurteira com iogurte, levou até caldinha, moranguinho, não sei o quê. A Ana Maria amou. Ana Maria falou, seu Wolf, isso aqui vai vender. Isso aqui é maravilhoso. Daí ele foi correr atrás, né? Gente. Foi correr atrás de fabricar, No fim, dali um tempinho, dali uns 2, 3 meses, começamos a mostrar a iogurteira, era ele que levava, sabe? Ele levava a iogurteira, ele levava os moranguinhos, as coisas. Vendia primeira vez 70 iogurteiras. Primeira vez. Mas vamos lá, Aracy, me dá agora, peraí que... Nossa história Peraí, calma. Incentivo para quem quer começar. Exatamente. Mudar de vida. Então, mas vamos lá. Uma coisa muito legal que ele fez que o pessoal chama agora de produto mínimo viável, né? Que ele fez o mínimo possível. Então, antes de investir, antes de qualquer coisa, ele falou, não, deixa eu ir lá mostrar para ver se é viável. De alguma forma, ele conseguiu chegar na Ana Maria Braga, lá no Note a Note. No Note a Note. Anos 90. 94. 94. E aí, ele, sem ainda ter o produto... Põe a iogurteira, eu quero ver a iogurteira. Já que eu fiquei com vontade, Aracy, agora eu quero o seu iogurte. Eu quero comer o seu iogurte. Tem que mandar, porque agora iogurteira. Porque eu quero. Vou te mandar. Que agora eu fiquei com vontade. Maravilhosa. Mas vamos lá, põe a imagem que eu quero ver. Não é propaganda, Ricardo. Não, mas tem que ser também. Eu já tô com vontade de... É o melhor iogurte que você vai comer na sua vida. Cadê? Põe, mostra aí. Delicioso, delicioso. Mas vamos lá, olha que legal, gente. Isso daqui além de ser sua história... Ah lá, do lado direito tem a iogurteira. Tá vendo? Clica aí, rapaz. Pra gente ver maiorzão. Olha lá. Aí eu tô... Olha lá, a iogurteira. Mas vamos lá, enquanto passa... E aparece eu comendo, aí que você vai ficar Gente, eu quero vontade. isso aí. Olha, gente do céu. É maravilhoso. Não existe iogurte comprado nessa consistência que tem esse sabor maravilhoso. Mas não como existe. é que é? É a iogurteira e vem os
fermento. Os fermentos. Ah, legal. Acompanham. Então, além da receita, vem o fermento. Acompanha termômetro, a iogurteiro dessorador, para você fazer iogurte grego. Ficar firme, é maravilhoso. Ah lá, ó, comendo iogurte. Araci, eu tô ficando com água na boca, Araci, pelo amor de Deus. Eu vou te mandar iogurteiro. Promessa é dívida, hein? Vou te mandar. Mas vamos lá, agora eu quero entender. Entrego aqui. Tá. Ó, Se eu tivesse lembrado, teria trazido. Não tem problema. Pena. E aí, tá curtindo o bate-papo? Que tal então você passar 2 dias inteiros comigo, aqui em São Paulo, presencialmente, no maior evento de comunicação e influência do Brasil? Você vai aprender a analisar quem está ao seu lado, com a linguagem silenciosa, vai destravar e potencializar a sua comunicação e transformar tudo isso, ainda dentro de sala, em ganhos mensuráveis, tais como influência, vendas, liderança. E para você garantir a vaga, escaneie o QR Code que aparece aqui do lado, ou então clique no link do primeiro comentário fixado. Eu quero te ver lá. Ó, olha que legal. Eu quero entender essa lógica. Aí depois que ele foi lá, e aí ele falou, quero anunciar. Isso. Aí ele comprou um espaço lá na Ana Maria Braga. Comprou um espaço na Ana Maria Braga. E aí saiu correndo. Durango, não tinha dinheiro. Ele teve um irmão que ajudou. Que bancou essa primeira. Que bancou o início. Tá. O Rolf. Rolf. Que o Rolf hoje em dia já está quietinho, calminho. Tem 87 anos. 87? Meu marido, 84, o Rolf, 87. E você com 79? E eu agora, 79. Vai fazer 79? Vou fazer em junho. Em junho? Dia agora. 9 de junho. 9 de junho. Posso dizer que tenho 79. Você ganhava 2 presentes ou um só? Não. Você sabe por quê? De Dia dos Namorados, um só. Ele falava, senhora, vou juntar, porque... Não sei porque eu pergunto, eu faço 18 de dezembro. Sei. Então eu sempre ganhei um presente Natal, só. Exatamente uma... Tadinho de mim. Oi, gente. Então, uma criança... É a reclamação da minha filha, Ana Cristina Wolff. Ela nasceu dia 31 de dezembro. Putz, ela fala não tem também. Festa com os amiguinhos, não tem festa na escola. Pois é. Eu nunca tive festa na escola. Viajando. Exato. E meus amigos também, a maioria tava tudo viajando. Pois é. Que era uma semana antes do Natal. Ela é pior ainda, né? Pior, dia 31. Dia 31. Ela fala, a festa não é pra mim. A gente fala, é pra você. Ainda enganava a criancinha. Olha aqui, tá tudo estourando aqui, os fogos, é pra você. O mundo tá... Ai, não é pra mim, não. Como é que ela chama? Ana Cristina. Ana Cristina, eu te entendo, viu? Eu te entendo, porque, olha, eu nunca tomei ovada na cabeça. Eu queria tomar ovada na cabeça. Olha, ela nunca tomou ovada na cabeça. Alguém que tá assistindo pode fazer isso. Não. Agora eu não quero mais, não. Mas vamos lá, aí ele compra o espaço. Compra o espaço. Mas eu quero entender a lógica para receber as ligações. Então, como é que faz para receber as ligações? O que ele fez? A gente dividia um espaçozinho numa empresa que tinha várias empresas. Sabe? Um escritório que tinha várias empresas. Hoje o pessoal chama de coworking. Mas lá naquela época era compartilhado. Tudo Durango, não podia ter o seu. Mas e o telefone? Era já uma empresa de telemarketing, não? Não. Era como? Era um telefone que era a secretária eletrônica que recebia as ligações. Porque era ele que fazia propaganda, corria para a salinha, pegava os pedidos... Ele embalava e ele entregava, entendeu? Porque o que era em São Paulo, o que era fora de São Paulo, mandava. Não, peraí, vamos lá. Olha que doideira, cara. Não, mas quem anunciava? Quem começou a anunciar no início? Ele fazia anunciava? Tudo. Ele que apareceu na Ana Maria Braga? Gente, será que a gente tem isso? Tem na internet? Não sei se tem. Renata, será que tem? Será que tem, Renata? Vamos procurar, acha aí, Renata. Ele com Ana Maria. Eu quero conhecer o Com Ana Maria. Com Ana Maria Começou Braga. Ele fazendo. Começou. Mas vamos lá, peraí, deixa eu entender essa parte, que essa parte para o empreendedorismo é muito importante. Maravilhoso. Você sabe Em questão de dias, ele já contratou mais gente para receber ligação, contratou gente para ajudar a empacotar.
sabe? Questão de nem um mês. Tá, mas vamos lá, olha que interessante. Olha que interessante. Ele não tinha produção. Não então, tinha. primeiro ele foi ver se era viável. Aí viu, a Ana Maria falou: olha, vai vender, tá legal. Arrumou uma grana com o irmão, ajudou ele a. Aí ele saiu correndo para produzir. Certo. E aí ele foi o quê? Numa fábrica de injetado? Sim. Foi numa fábrica, faz aí. Fábrica. Então, mas tem mínimo. Quanto é que ele fez a primeira vez? Você lembra? Ele já fez o que a empresa exigiu. De mínimo. Nosso mínimo é X. Quanto, você lembra? Fez. Mas eu não lembro. Não é pouco, mas hein? eu sei que vendi ele, né? Mas a primeira... Ia todo dia 70 iogurteiras. Tá, mas a primeira remessa, Aracy, deve ser uma coisa meio... É tipo assim, eu me vejo quando eu fiz minha primeira palestra que eu produzi. Sei. Qual que era o problema? Eu tinha que contratar o hotel sem ter as vendas. Ai, então você ficava naquela... E é caro. Era café, era almoço, era hotel, era tudo. Então, em dinheiro de hoje, se gastava aí, sei lá, 15 mil reais, 20 mil reais. Meu Deus. E eu precisava vender os ingressos. Então, primeiro você chuta, você fala, vai dar. Vai ter que dar. Então ele... Com medo mesmo. Com medo, mas vai com medo, né? Aí ele faz a primeiro pedido lá na indústria de injetado. Aí ele põe numa secretária eletrônica para cair na secretária eletrônica, tipo, deixa o seu telefone e se você quer iogurteira. E aí ele pegava os pedidos na secretária eletrônica. Na secretária eletrônica. Ele mesmo embalava e entregava também. Entregava. Que isso? Quantas vezes ele foi em casa de dona de casa ensinar a fazer iogurte? Que elas ligavam, seu Wolf, meu iogurte não deu certo. Mas é que tem o passo a passo que você tem que seguir. Na casa. Quantas vezes ele foi? E eu ficava com ciúme, eu pensava, e aí? Ela te tratou bem? Como que foi? E você ia na ciúme. Casa, e eu com ciúme. Como que foi essa dona? Como é que foi essa dona? Deixa eu ver a foto dessa aqui, é muito bonita, vou eu. Né? Deixa que eu vou nessa daqui. Porque é facílimo fazer o iogurte. Ferveu o leite, deixou o leite esfriar até a temperatura dos 46 graus. Por isso vai que veio o termômetro. Chegou a 46 graus, mistura o fermento, põe na iogurteira a tampa e deixa em cima da pia até o dia seguinte. E em 6, 8 horas ele fica pronto. Mas se você não seguir certinho... Não dá certo. Às vezes não deixou lá esfriando, daí foi misturar o fermento, não dá certo. Entendi. Tem que ser nos 46 graus. Misturou o fermento, põe na iogurteira, deixa na pia. No dia seguinte, põe na geladeira. Aquele iogurte maravilhoso. Maravilhoso. Eu já tô com água na boca, Aracy. E acho que quem tá assistindo também, viu? Se alguém quiser comprar iogurteira, acha... Vai onde? Topterm.com.br? Sim. .com.br? Topterm.com.br. Põe aí pra gente ver, porque daí, ó, eu tenho certeza que vai... Devia ter um link pra falar que veio por aqui, viu? Poxa vida, pra falar assim, olha... Vai estourar. Olha, que legal. Não, vai vender muito mais. O número de seguidores que você tem. Gente, eu tô apaixonado pelo negócio. Aí, vamos lá. Aí, em menos de um mês, ele foi escalando isso. Já foi até que ponto? Criando, pessoal. Olha, para você ter uma ideia, Ricardo, em um ano, a gente passou até necessidade, quando viemos aqui, de eu procurar dinheiro em bolso, de casaco lá. Aquele dinheiro perdido, né? Sabe? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro perdido. Ai, será que não tem um dinheirinho para eu comprar alguma coisa? Você fala quando você chegou. Quando chegamos em São aqui, Paulo. Passamos muita eu sei como dificuldade. É que é isso aí. E quando acha, é uma felicidade, nossa, né? Achei e sempre reais. achava. Parece Deus. que Deus que colocava. Não é? Em questão de um ano fazendo propaganda na Ana Maria Braga, Deus no céu, Ana Maria na terra. Porque ela sempre mostrou que ela gostava do produto, ela elogiava a tal ponto que tinha gente que falava, esse produto, ela é sócia, não é possível. Porque e ela... Não era. Porque ela gostava. De forma de entusiasmo ali. Sabia que é um produto que ele cumpre o que promete. O que nós falamos, quando você comer o iogurte, você vai ver se não é verdade.
Mas o que eu estava falando, em questão de 1 ano, nós compramos um apartamento em Moema, lindo, tiramos tudo que tinha, reformamos, contratamos decorador, fizemos tudo do jeitinho que a gente queria. Pra você ter uma ideia. Em 1 ano. Ana Maria tinha 7 pontos de audiência na Record. Era a maior audiência da Record, né? Então, o que a gente fazia? A gente, quando via que tinha algum chefe de cozinha que tinha audiência, que o povo gostava, a gente levava, o chefe fazia no programa, é lógico que a gente pagava o quadro, mas o chefe fazia uma receita com o nosso iogurte. Esse dia, o telefone ficava ocupado de manhã até à noite. Vendia, mas vendia. 1000 iogurteiras, 1000 e tantas iogurteiras, sabe? Que legal. E foi uma coisa assim que virou febre. Mas virou quem teve febre. a sacada de aproveitar um grande chefe e falar, chefe, eu te pago para... Eu que tive. E outra coisa que meu marido sabe que fui eu, que também impulsionou as vendas. Ele queria que levasse só o iogurte. Ele falava, a iogurteira produz o iogurte. E eu queria levar receitas com o iogurte. Bacana. E ele achava que não. Imagina, eu quero mostrar o iogurte. Pois eu levava escondido, sabe? Um dia eu peguei um livrinho de receitas, tudo que ia leite condensado, creme de leite, eu fiz iogurte com iogurte. Estrogonofe, em vez de creme de leite, você põe iogurte, fica delicioso. E fica menos calórico, mais saudável. Pudim, eu fazia pudim, em vez de pôr leite condensado, põe iogurte e adoçante. Gente! Fica delicioso. Eu amo pudim de leite. Fica muito gostoso, sabe? E inventava bolo, tinha um bolo, até foi a irmã de uma culinarista que me deu essa receita. Um bolo com iogurte, chama bolo de arromba. Nossa, toda vez que levava esse bolo, estourava de vender, sabe? Que legal. E os chefes, Álvaro Rodrigues, um chefe famoso, quando o Álvaro Rodrigues fazia receita com iogurte, porque ele era trazia 3 dias só o telefone ocupado. E ele, foi muito bacana. Mas legal essa sacada, hein? De tipo... Daí, quando meu marido percebeu que levava a receita, Ana Maria comia, elogiava. Só os cachorros aí. E aí... Teve um dia que eu ia fazer coquetel de camarão. E eu fazia sempre na cozinha da Record. E tinha um chefe de um hotel famoso, um Putz Hotel aqui em São Paulo, que estava lá com aquele chapelão enorme e tal. Ele falou, pode deixar que eu preparo para você o coquetel. Daí ele pegou o iogurte, pôs numa taça, picou morango, que já estava cozidinho, misturou, fez lá um temperinho de ervas, coisas. E eu tinha levado 2 camarões grandes, ele pôs enfeitando, e tinha levado umas torradinhas e tal. Ana Maria molhava o camarão assim, comia. Para si, que espetáculo! Também foi outro dia que explodiu de vender. Sabe? Nossa, que bacana. E quando ele percebeu que o dia que tinha receita vendia mais... Aí ele só queria o dia da receita. Você não vai levar receita hoje? Uai, você não queria que levasse? Daí eu levava todo o merchandise. Fazia, às vezes, 2 merchandise por dia na Ana Maria. Fazia todo dia, todo dia. Até porque o programa da Ana Maria ele foi também se estendendo, né? Foi. Ele tinha um X horas ali, daqui a pouco ela ficava quase que... A tarde inteira. A tarde inteira, horas e horas ali. Teve dia de eu entrar 4 vezes ao vivo. Fazia 4 vezes, e as 4 vezes vendia. E aí vocês tinham a resposta imediata, porque era ao vivo. Na hora. Sabendo ali no... Aí vocês já foram para quê? Para call center? Aí nós terceirizamos. O call center. Tinha uma moça que ela vendia para vários produtos, sabe? Tinha... Como que chama? Ele vendia a parte grill,
ele vendia uma churrasqueirinha, um outro senhor, foi ele que nos levou para essa Meire, que tinha o telemarketing. Terceirizado. Tinha ali. umas 3 empresas. Éramos nós, o seu sobrinho, que vendia churrasqueira, e tinha uma outra também, que eu não lembro direito o que era. E foi assim. Daí, terceirizado é mais em conta, tal. Depois de um tempo, nós tivemos o nosso. Hoje em dia, nós temos 4 milhões de clientes ativos. Isso que eu ia falar, ativos? 4 milhões de clientes. Gente do céu! Agora, o telemarketing é nosso. O que é de vocês? Eu não ouvi. O telemarketing, o Interessante. pessoal Então, que atende é nosso. Essa parte também é importantíssima a gente falar de empreendedorismo aqui. Lá atrás, em 94, como é que você recebia? Ele recebia na hora que ia entregar? Como é que era? Era depósito bancário? Porque não devia ter parcelamento. Eu acho que era depósito bancário. Uma coisa boa, porque assim, foi depois do plano real. Então não tinha inflação. Às vezes dava até para dividir. Isso. Será que era depósito bancário? Era depósito bancário. A pessoa fazia o depósito, passava talvez por fax ou alguma coisa assim. Sim, e às vezes pagava pro entregador. Que era ele mesmo. Sim, mas depois de um tempo contratou entregadores. Então eu pagava... tenho até um sobrinho que trabalhou entregando também para nós. Fazendo as entregas. E às vezes pagava direto para o entregador. Mas quando era fora de São Paulo, era depósito bancário. Saquei. E foi, aí... devagarzinho, foi caminhando. Em um ano a gente já estava com uma grana para conseguir comprar o apartamento lá e tal. E aí tivemos o nosso escritóriozinho. E hoje vocês internalizaram o telemarketing? Sim, você botou de novo. É nosso. Você achou que era mais importante? Por que era assim? Você acha que é o trato? Porque aí a gente leva pessoas que fazem palestras, leva pessoas que orientam sobre vendas, sabe? Então, sendo nosso, é bem melhor. Entendi. Temos as líderes que ficam circulando, faz isso, faz aquilo. Quantas pessoas você tem lá no telemarketing? Nós já temos 4 mil. 4 mil Não, pessoas. Desculpa. Vendedores no telemarketing, atualmente, a última vez era 500 pessoas. 500 funcionários. Que é muito. Atendentes. Que é muito. Pela demanda, né? Fazemos SBT, de vez em quando, faz tempo, mas de vez em quando fazíamos Globo, sabe? Nós fizemos uma ação com a Ana Maria Braga. Globo. Mais de uma, Fizemos uma vez com a Xuxa, quando ela tinha aquele programa dela. Eu fui lá com o Wolf, mas não podia eu aparecer. Foi ela que fez. Ela estava grávida da Sasha. Eu lembro. Quando nós fomos. Faz tempo isso. E eu não podia aparecer. Será que você já tinha virado Globo, a Araci? Porque você virou hoje, Araci, assim, né? Eu quero chegar depois nessa parte. Mas hoje você é tipo assim... Todo mundo conhece. Não, é um ícone da cultura pop. Né? A Araci da Top Term é um ícone. Né? Você vê que engraçado, né? Mas eu quero entender quando que você entra. Porque era o Wolf. Você achou? Esse não achou não, né? Puxa vida. Renata, o Wolf não achou ele fazendo... No meu Instagram. Ele fazendo propaganda. Queria ver ele fazendo as primeiras propagandas. Tem por que fotos. Ele sai e você entra? Daí o Wolf fez um mês, começou a aumentar muito, né, a demanda. Ele pediu para minha filha mais velha, Ana Cristina. Será que tem a Ana Cristina fazendo? Vê se acha a Ana Cristina também. Eu tenho fotos, não sei se no Instagram tem, mas eu acho que tem. Depois, se vocês encontrarem, manda para mim, para eu ilustrar. Mando do Wolf e mando da Ana. E da Ana. Aí foi Daí a Ana Cristina também deu super certo, que ela é nutricionista, ela é muito falante, ela adora. Se ela tivesse aqui, ela ia dar um jeito de querer falar aqui. também. Sabe, ela adora. Se tiver um degrauzinho, ela sobe com o microfone.
Tá certo. E ela se deu super bem. E a Ana Maria gostava muito dela também. Daí fez por 2 anos. Ficou grávida do Matheus. Ela fez até barrigudinha, até eu acho quase que eu lembro o final. dela. No início das propagandas, acho que eu lembro. Então, linda, linda, modéstia à parte. Olhinho azul, carinha de alemãzinha, assim. Fez até o finalzinho. Daí, meu marido falou, ele até colocou pessoas profissionais, colocou uma vez até um artista da Globo, sabe? Fazer. Depois que a Ana saiu. Mas, por exemplo, se ela vendia 100, os estranhos passaram a vender 10, 20, Nossa, sabe? Não tinha a mesma conexão. Não tinha. Ele falou, bem, tem que ser você. Eu falei, mas eu não posso. Eu era professora, trabalhava no colégio, ali perto. Tudo. Ah, não, e você continuou trabalhando no colégio. Você. Não, eu parei. Daí eu falei, eu tenho vergonha. Não, mas nessa época você estava trabalhando no colégio. Estava no Santa Clara. É isso aí. É. Daí ele falou, eu falei, olha, e ele insistia. Falei, tá bom, eu vou fazer para ele ver que eu não vou vender nada, porque eu não tenho essa veia, né? Você achava que não tinha, né? Não tenho, imagina, eu morro de vergonha, eu sempre fui tímida, sabe? Mas é aquela história que eu digo, eu sempre fui tímida, oradora, da 4ª série me escolheram, fui eu. Oradora, escola normal me escolheram, fui eu. É engraçado isso, né? Tímida, morro de vergonha, mas você sabe que eu tive esse paralelo? Tive que fazer discurso por uma professora que ia se aposentar, Dona Maria Barros. Na escola toda fui eu escolhida, eu fui lá na frente, fiz o discurso, sabe? E no fim, eu falei, não vou vender nada, e ele vai falar, é verdade, fique em casa. Vendeu, explodiu. Se minha filha vendia 100, vendeu umas 500, 600. Vendeu 5, 6 vezes mais. Foi uma explosão. A moça que o telemarketing era terceirizado, ligou para o Wolf e falou, o que aconteceu hoje? Seu Wolf, o senhor tem uma mina de ouro em casa, seu Wolf. Porque foi um negócio. E eu tremia, sabe? Era um dia que a Ana Maria estava brava com a iluminação. E eu, primeiro dia, morrendo de vergonha, eu achava a Ana Maria assim, e né? Um ícone, uma coisa do outro mundo. E eu ali, humildezinha e tal. Porque a iogurteira, nós temos esse filme. E eu tremia, a mãozinha tremia e tal. Explodiu de vender. Até hoje eu me pergunto, por quê, né? Por quê? Acho que as mulheres viram, tadinha, ela está precisando vender, vamos comprar. Eu acho, sabe o que eu acho? Mas foi Mara, nunca mais me deixou sair. Até hoje eu falo, porque hoje em dia eu faço SBT só. Tá. Os outros canais são o pessoal maravilhoso. Os apresentadores. Apresentadores que fazem. E você faz qual só? Tipo, Ratinho? Não, eu já fiz Ratinho. Tudo que você imagina no SBT eu já fiz. Mas atualmente estou fazendo o Datena e o Fofocalizando. Tá na hora e Fofocalizando. E o Datena disse que vai sair, né? Vai. Parece que já saiu. Você chegou a fazer o Mulheres aqui na Gazeta? Muitos anos. Eu acho que a gente se encontrou lá. Porque eu fazia. Em 2013. Fazia. Você fazia em 2013? Fazia. Eu acho que eu lembro de te encontrar lá. Eu ficava o dia inteiro lá, porque isso aí. A gente fazia. A gente ficava naquela sala de espera ali. Sabe que tem as fotos ali? Sei. Então. Eu lembro de você lá. Eu fazia. Lá, lembra que tinha o quadro dos homens lá? Roda de homens e roda de mulheres? Lembro. Então eu fazia. E o Não Minta Pra Mim, esse quadro de análise, nasceu lá. Olha. Quem sugeriu foi o Ricó, o marido da Kátia. Que ele falou, você sabe fazer isso que eu assisti num seriado e tal? Eu falei, e eu não queria fazer. Eu falei, não, Ricó, não quero fazer. Não, você vai fazer porque vai ser legal, que não sei o quê. E eu tava fazendo Roda de Homens. Sim. E aí ele que insistiu. E ele falou, vai chamar Não Minta Pra Mim.
Então nasceu lá. Que joia! Nasceu dentro do programa da Kátia. Nossa, a Kátia, eu fiz muitos anos na Gazeta. Fiz Claudete na Gazeta. Claudete Troiano. Fiz Clodovil na Gazeta. Putz, você conheceu o Clodovil? Eu fiz com ele várias vezes. Eu acho o Clodovil um barato, Várias vezes. Não, eu sempre admirei o Clodovil. Eu também. A coragem, né? Que ele, acho que não mentia, né? O Clodovil, o que vinha na cabeça, ele falava. É isso aí. Uma vez ele falou no ar. A hora que eu cheguei para apresentar a iogurteira, eu estava com um brinquinho de diamante. Ele falou assim... Olha, meu amor. Você ficou rica só vendendo a iogurteira? Eu falei, eu não sou rica. E esse brinco de diamantes? Eu falei, não é diamante, é bijuteria. Ele fez assim... Quando terminou a ação, eu falei, Clodovil, naquela época não tinha motorista, eu tinha que sair na rua, pegar o carro no estacionamento. Eu falei, e se alguém assistiu e está me esperando lá na porta? Não porque ele falou isso no ar. No ar. Na hora da propaganda. Na hora da propaganda. Olha, meu amor, esse brinco aí foi a gorteira que te deu. Eu disse, não, isso aqui é... Mas eu gostava dele. A gente batia bons papos. Gostava do Clodovil. E aí você fala que quando você fez o primeiro dia, a Ana estava nervosa, estava tiririca. Ela estava brava com iluminação. E eu já com medo. E né? Quando você chegou lá, você viu ela brigando lá. Porque dizem que os dois maiores medos do ser humano, falar em público e a morte. Que o primeiro é falar em público, né? E eu falei, meu Deus, milhões de pessoas estão me vendo, né? E eu com a Ana Maria, essa estrela maravilhosa. Tarará. Mas no fim foi ótimo, maravilhoso. Por um mês eu não gostava de ir, sabe? Por um mês eu ia assim, ai meu Deus, tem que ir e tal. Mas com o tempo a gente acaba gostando, né? O bichinho pica, sim. Você acaba gostando. E aí acabou que você curtiu fazer essas apresentações. Daí, curti, eu fazia Gazeta, fazia Record, fazia Rede TV, fazia Televisão dos Padres, Rede Vida. Você passava o dia viajava, de estúdio para outro. Era o dia inteirinho com a minha malinha de docinhos, sobremesas feitas com iogurte, pratos salgados. E chegava com a sacolinha em tudo que é lugar. Chegava em casa à noite. E Ana Maria gravava muito, né? E dia de gravação, passava o dia inteiro lá, à noite gravava, chegava em casa às 10, 11 horas da noite. Sim. Mas foi uma Ganhava vida cachê, não? Bem de bacana. Apresentadora? Ou só o lucro da dona? Só o lucro da dona, não tinha cachê. Então por isso que o Wolf falou, vai lá, Araci, vai lá. Ele não queria pagar o apresentador. Falou, vai lá, mulher, vamos economizar aqui. Hoje eu falo, bem, vamos por alguém para fazer o SBT. Não, senhora, é você. Mas é gostoso, a gente conhece pessoas maravilhosas, né? Por conta disso, esses dias fui jantar na casa do Silvio Santos. Olha só. Que é a emoção maior. Eu imagino. Estava lá a Iris, estava lá a Patrícia, a dona lá, Daniela Beirute. A Daniela que agora está tomando conta, a diretora-geral. E a mais nova que diz que não quer aparecer, não faz televisão. A mais novinha. É a Rebeca, não? Não, a Rebeca faz, né? É uma mais nova, eu esqueci o nome dela. Eu também esqueci. Mais uma família... É minha filha número 1, 2, 3, 4, é a número 6, é a número 6. Vê qual que é a número 6 aí. Você fala igualzinho. E você acredita que mais de 20 anos no SBT, eu vi uma vez o Silvio Santos em Orlando. Nós estávamos num final de ano, num hotel. Renata, mais novinha. É a mais novinha. Ela não quer aparecer, ela não faz nada, mas trabalha também. E um final de ano, Réveillon, estávamos lá no Contemporary,
um hotel gostoso em Orlando. E vem minha filha, a Nara. Mãe, o Silvio Santos está aí, mãe, o Silvio Santos. Eu falei, ninguém vai incomodar. Hoje é dia de festa, deixa ele tranquilo. Dali a pouco chega ela com o Silvio Santos. Não aguentou. Assim. Veio o Silvio, tirou foto com a família inteira. Nossa, a menina aqui me chamou para tirar foto com a Aracina. Você tá aí, Aracina? Jura que ela buscou o Silvio? Foi lá buscar o Silvio Santos. E ela falou o quê pra ele? Minha mãe quer tirar foto com você? Silvio, e elas tinham paixão, porque cresceram assistindo aqueles programas, né? Não, A Princesa, não sei o quê. O Silvio era único, né? Era o Silvio era demais. Até hoje, você sabe que às vezes eu não consigo falar no verbo passado quando eu falo do Silvio? Eu falo assim, o Silvio o Silvio é isso, o Silvio é aquilo. Porque ele está vivo, né? Pois e outra, ele é um comunicador, empresário, vendedor, negociador, ele tem tantas habilidades que é impressionante. É uma coisa incrível. E aí ela arrastou ele. Então, daí ele veio, tirou foto, ficou conversando, numa humildade, ele falava, para quem eu olho? Porque tinha 3 fotógrafos. Olha para aquele, olha para aquele. E ficou papeando com a gente, papeando. Daí a Iris veio, super fofinha. Gente, vocês vão me desculpar, eu vou levar o Silvio, que ele ainda não jantou. Olha, gente, deixa eu pegar meu marido de volta aqui. Com licença. Às vezes é ele mesmo, já estava de saco cheio, aquele monte de mulher. Ele falou, deixa eu dar uma folga aqui, deixa eu ir ali, essas mulheres não me deixam em paz. E ele foi trocar uma ideia. Querido demais. Eu tenho foto, essa foto eu te mando também. Sim. E foi uma coisa linda. E a Daniela, no dia do jantar, ela deu foto de todos nós, que foi o Sidney da Ultrafarma, foi a Magazine Luiza. Isso quando? Foi... Nesse jantar, você está falando? Nesse jantar que nós fomos. Que legal. Tava o do Guaraná Dolly. Tá. O da Van, estávamos todos lá. Eu com o marido e eles com as esposas. E ela falou, Araci, para todos, eu dei uma foto com o Silvio. Não achei uma foto sua com o Silvio. Falei, eu nunca encontrei com o Silvio aqui. Nunca, nunca. E elas me contaram que ele gostava muito de mim. Diz que ele me via nas propagandas, elogiava. Eu falei, se o Silvio me elogiava, pronto, não precisa ninguém mais. Pra que ficar ouvindo? Mestre, né? Não, muito. O mestre. Mas você sabe, Araci, que quando eu te via lá eu nem imaginava que você era a dona. De verdade. Acho que alguém depois veio me falar. Todo mundo fala isso. Eu não tinha ideia. Porque eu falava assim, Araci porque ela é desenvolta. E ela você é carismática, você cria conexão. Né? Inclusive, eu dou treinamento para palestrante, para oradores. Até vou falar, você quer virar um palestrante, um orador, um comunicador? Muitas vezes você acredita que não pode, por conta de desenvoltura ou de voz. Você já foi criticada muitas vezes por causa da voz. Né? Muito. Você é a prova viva que não existe um padrão. Não. Isso que as pessoas elas se enganam, sabia? Elas acham que tem que ter um padrão e não é. E eu bato muito lá no Extreme Speaker, eu só atendo 8 pessoas por vez, são 3 dias inteiros ali. Eu nunca vi uma pessoa que não tivesse voz e não tivesse a sua digital para se comunicar. As digitais são diferentes. Tem pessoas que são mais técnicas, pessoas que são mais carismáticas, pessoas que são mais acolhedoras, pessoas que são engraçadas, tem pessoas que contam piada. Então eu vou descobrir junto com você qual que é a tua digital. Então depois clique em algum canto aí para você vir aqui. Eu tenho certeza que já apareceu outras inserções aqui, a gente falando do Extreme Speaker, porque a Araci é a prova viva do quanto que a verdade é muito mais importante do que qualquer tipo de técnica. Então, quando você acredita naquilo que você está falando, esse é o grande segredo. E outra, muitas pessoas têm medo de falar em público, né? O primeiro medo é acima até da morte. Eu tiro o medo de você falar em público em 40 segundos. E eu provo isso para você. 40 segundos. Araci, que espetáculo. Olha que legal. Eu de verdade, eu lembro que eu via e eu falava assim, nossa, como ela é desenvolta, como ela desenrola
ali o produto e fala Que bacana. e tal. Obrigada. É muito, muito. E aí depois mas muitos anos depois, olha, não sei porquê, alguém falou, não, mas ela é a dona. Eu falei, ela é a dona? Tipo assim, ela é a dona? Porque eu falo assim, e aí eu me surpreendi, por quê? Bom, eu acho que a gente pode falar hoje em dia, antigamente as pessoas tinham medo de falar, de valores e tudo mais. Hoje, com o Flávio Augusto, com tantos empresários, o Lázaro do Carmo, né, a gente fala em milhões. É um patrimônio milionário, é uma empresa milionária. E aí eu falava, o que essa mulher está fazendo aqui? Aí mudou a minha concepção de me perguntar, o que a dona do negócio, CEO do negócio, junto com o marido, o que ela está fazendo aqui? E aí eu percebi que você estava ali porque você gostava de estar ali. Eu gosto, hoje em dia eu gosto. Gosto muito, você curte, muito, Aracy? muito. Curto. Vou feliz. Sabe? É um trabalho gostoso. E eu tenho muita sorte. Olha, os apresentadores me dou super bem com todos. Esses dias fui na Kátia participar de um podcast com a Kátia Fonseca. Legal. Que eu fiz com ela há anos e anos. Participei do podcast da Cristina Rocha. Cristina Rocha, eu fui lá também. Eu fiz com a Cristina há anos, mais de 10 anos, no Caso de Família. Caso de Família. Que agora vai voltar. Graças a Deus, vai. Com ela? Vai voltar com Cristina Rocha. Cara, e ela tá no início ali, ela começou no TVS, se eu não me engano. Né? A Cristina é espetacular. O que tem de gente pedindo para ela voltar, sabe? E a Daniela disse que ficou com muito ciúme de vê-la na Globo, né? Que ela fez umas participações agora no BBB. A Cristina Rocha? A Cristina fez. Entendi. Então, a Daniela quer trazer ela de volta? Já diz que já é certo. Ixi, ela tá... Eu vi hoje que já é certo. A Daniela deve ser igual o Silvio, então. Começa a ver nos outros, vem pra cá, oi. Pois quer trazer de volta ali. Mas essa vida, meu marido fala, o caminho, isso nós vimos em Portugal, um escritor tinha lá numa parede, o caminho se faz ao caminhar. Caminhante, o caminho se faz ao caminhar. E é a mais pura verdade, né? Quem diria, eu achei que eu fosse aposentar professora em Venceslau, né? No fim, a gente resolveu mudar o caminho para um outro lado. Meu marido até hoje, ele fala, fui eu que falei. Ele não queria, ele falou, como que eu vou deixar 4 crianças? Falei, não, eu me viro aqui, pode ir. E veio, e mudamos o nosso caminho para uma coisa melhor, né? Que história... Senão, seria a vida inteira, eu professor e ele funcionário do banco. Não que são profissões maravilhosas. Mas, né? Entendi. Mas fizemos um outro caminho. Caminho. O caminho se faz ao caminhar. Eu acho muito bacana isso. Então, a gente está vendo o lado A, né? O lado bonito, glamouroso. Né? Glamouroso. Teve momentos que você falou, não vai dar, ou sei lá, alguma crise financeira, não sei. Teve. Não sei, teve, tipo, quais foram os pontos difíceis, era assim? Muito. Aquele que você falou, cara, não aguento mais, ou acho que não vai dar. Você já chorou no banheiro sozinho? Nossa, muito. Empresário que não chorou no banheiro sozinho não é empresário, não né? Existe, Quais foram os pontos negativos? Não negativos, as dificuldades. Você sabe que depois que o Wolf perdeu o emprego, ele saiu do Banco do Brasil, foram os piores dias da nossa vida. Porque o major faleceu, eu te falei, e ele ficou desempregado. Interior, uma cidadezinha, 30 mil habitantes. O que ele ia fazer em Venceslau? Então, nós passamos necessidade mesmo, necessidade. 4 crianças pequenininhas. Já dá uma despesa ali. 6 pessoas numa casa. Então, teve dia de chorar, os 2 juntos, sentar e chorar. E não saber o que fazer. Não sabia o que fazer.
E foi quando eu abri o olho e falei, não. Cara, vai para São Paulo. Falei, vai lá tem muito mais oportunidades, né? E a gente tinha alguns amigos, sabe? Que vieram e ficaram ricos do dia para a noite. E veio, lutou, ele também tem garra, é vendedor de mão cheia. Logo que ele chegou, eu te falei, foi corretor. Pois é, né? É engraçado, né? Porque assim, a gente tem um estereótipo da pessoa que tem essa descendência alemã, que eles são mais fechados, mais introspectivos. E ele não, ele era um cara da comunicação. Super. Do desenrolo, ele desenrolava. Eu gosto de contar essa história, Ricardo, pra você ver a Temos personalidade. frutinha. Come frutinha, Araci? Se você quiser, se você não quiser também, ó. Obrigada, eu vou Só faltou, sabe o que faltou aqui? A Top Term. Para fazer um iogurte natural e jogar em cima aqui dessas frutinhas. Faça você na sua casa também. Quem sabe, de repente, eu começo a servir para os convidados. Fica divino. Com iogurte da Top Term. É o melhor que existe. Mas foi assim. E quando ele era criança, isso que eu queria te contar. Você vê o espírito de empreendedor. Ele tinha 9 anos e o pai dele não era marceneiro. Como que chama? Trabalha com ferro. Serralheiro. Serralheiro, o pai dele. Ele veio para o interior porque ele montou muitas fábricas, sabe? Então, ele trabalhou numa empresa, ficou 1 mês trabalhando, chegou ao final do mês, não recebeu. O pai do Wolf. E também tinha 7 filhos. Caramba. E a esposa, dona de casa, não trabalhava. Daí, o que ele fez? Ele tinha um vizinho que era verdureiro. Ele falou, o senhor me empresta um carrinho, eu vou ajudar a vender. E punha as verduras no carrinho dele e fez a clientela dele. Diz que depois de uns dias ele passou num lugar que vendia cocada, com o dinheirinho que ele recebia, comprou cocada, daí era a venda dele, não tinha que pagar. Não era só a comissão. Era dele. Começou a vender cocada, verduras, legumes e tal. Chegou no final do mês, ele chegou em casa com um bolo de dinheiro, porque ele vendia e anotava, e no final do mês ele foi lá pegar, receber. Chegou com um bolo. A mãe dele, que é isso? Mãe, eu trabalhei, porque naquela época você ficava fora de casa, as mães nem sabiam onde a gente estava, né? Cidade de interior. Pelo contrário, as mães falavam, vai brincar, vai brincar, sai vai pra de rua. casa, vai pra rua. E a mãe não sabia que ele tinha trabalhado 1 mês. 9 anos, achava que ele estava na rua brincando, né? Chegou com aquele bolão de dinheiro. Mãe, trabalhei, vendi verdura, vendi cocada, fiz isso, fiz aquilo. Uma criança de 9 anos, né? Já era empreendedor naquela época. Não, e detalhe, né? Como a educação de antigamente era muito melhor. Com certeza ele já sabia fazer conta para receber, dar troco, essa coisa toda. Sempre foi muito inteligente, tinha uma muito cabeça, esperto, né, de como fazer, anotar no caderno, escrever, né? E tudo isso foi fomentando ali o... um menino... Mas, até hoje eu chamo ele de menino, até hoje. Até hoje. 84 anos, um alemãozão, cabeça branca, fiz ele deixar crescer o bigode. O Wolf, um dia estávamos lá em Lauderdale e minha netinha Gabriela, por IA, ela tirou a foto do avô e mexeu na foto, ele ficou a cara do Brad Pitt e de bigode, sabe? Eu falei, bem, deixa crescer o bigode, olha como você vai ficar. E aí ele deixou? Deixou crescer. Ele nunca teve bigode a vida inteira. E agora ele tá com o bigodinho... 84 anos, está com o bigode branco. Tá com o bigodinho do Brad Pitt. Mas ele é lindo. É diferente do Brad Pitt, mas é lindo.
É mais bonito que o Brad Pitt? Não, não é. Igual. Igual. Pô, você devia ter falado, levantei a bola pra você marcar o gol, Horaci. É igual. Você tinha falado assim, lógico que é a muito mais beleza é bonito. no mesmo nível, né? Ah, agora já gostei, já tá no mesmo nível. Você devia ter falado assim, ele é muito mais lindo que o Brad Pitt. Ele Brad é Pitt não chega aos pés do Wolf. E eu falo pra Gabriela, você que foi a culpada do bigode do vovô. Tem a Gabriela, que casou já há 25 anos. Tem a neta. Tem a Júlia, que é a mais velha, 31 anos. Tem Matheus e Gabriel, que moram em Fortaleza, 27 e 25 anos. Tem as duas filhinhas, a Gabriela é irmã da Isabela. São duas irmãs, Gabriela e Isabela. Eu falei todo mundo? Será que você falou? Começa com a sua. A mais velha é a filha mais velha. Ana Cristina. Ana Cristina tem quantos filhos? Gabriel. Matheus e Gabriel. Gabriel, Nara, Isabela e Gabriela. Beleza. Agora a primeira gêmea. Luciana, Natália e Paola. Duas coisas gêmea? Lindas. E a Eliana é a Júlia, de 31 anos. E bisneto você não tem ainda? Ainda não, porque hoje em dia o pessoal casa muito e não mais, quer filho. Não quer filho. Não ou quer casa filho. mais velho. Pois né? o Matheus já mora com a Juliana, com a namorada. Mas, por enquanto, não também querendo. Não querem filho. Não querem. Daqui a pouco vai aparecer. Já era para eu ser bisavó. Já era. Porque 31 anos e a Júlia tem um namorado, que eles moram juntos também. Você teve a sua primeira com quantos anos? 21. 21. É. Minha filha Na verdade, mais velha... vocês trabalharam rapidinho, né? Rapidinho. Eu fiz as contas, casei, foi escadinha ali. Na hora que casou já... Eu casei em janeiro, Ana Cristina nasceu 31 de dezembro. Que isso, no mesmo ano? As amigas da minha mãe foram em casa. Nelly, como que ela Nelly já nasceu, mas ela casou esse ano. Daí minha mãe fazia as contas. Olha aqui, casou em janeiro... Teve filho em dezembro. Que eles queriam falar que você já tinha gratinado antes. E mas também se tivesse. Pô, vocês já estavam namorando, era noivo. Não, eu sei. Era podia, complicado. Né? Mas você sabe que... hipocrisia. Hipocrisia. Hoje em dia, começa a namorar, o namorado já dorme na casa. Hoje em dia é o contrário. Começa a fazer as brincadeirinhas... Aí pois depois que começa a namorar, Verdade. Mas às vezes a gente começa a fazer as contas, assim, às vezes de pai, de mãe, você fala assim, peraí, eu tô achando que eu nasci antes do tempo ali, porque não tá batendo aqui o negócio aqui. Mas, elas, como você falou, foi meio que uma escadinha, porque pelo que você me falou de tempo, foi ali uma escadinha ali. Você teve as 4 bem... Tudo pertinho. Bem pertinho. Tudo 3, 2 anos, uma da outra. Ana Cristina da Nara, 3 anos. Nara para gêmeas, 2 anos. E quer dizer que a mulherada foi lá assim, quis fazer conta. Deixa eu ver aqui. Foram lá. Você casou em janeiro e a filha nasceu em dezembro? Nasceu em dezembro. Eita! Né? Bem mais de 9 meses. Sim, claro. Né? Pois é. Não é filho de elefante, né? Elefante que eu não sei, acho que é 18 meses para nascer. Meu Deus, mas Cidade interior, todo mundo sabe de tudo. Você viu o que você fez agora? Como é que as moças chegaram? Faz aí. Como é que as moças chegaram? Quais moças? Não, que falou... é. Então, mas faz aí de novo. Nelly! Te peguei agora. Por quê? Porque aquela voz da Araci é uma personagem. Da minha mãe. Porque você acabou de imitar a Araci. Você viu que agora que você imitou a Araci, você tá falando comigo aqui de boa. Normal. Aí daqui a pouco você... você vai fazer... Você acabou de imitar essa mulher com a voz da Araci. Que negócio é esse, Araci? Não, tem hora que eu falo. Na televisão, eu fico um pouquinho tensa. Você acha Por que é isso? Eu acho. Você acha que dá o tensionamento e a corda vocal? Dá um tremidinho. Eu tenho uma novidade. Os meus imitadores, todos eles, dão uma tremidinha. Dão uma tremidinha. E você fica... Tem um... Tem o Tiago Gonçalo, que me imita, ele tá até aqui no prédio, como que chama ali a TV que eu falei? Na Gazeta, não?
Não é a Gazeta, que tem o Emílio Zurita. É aqui. É aqui. É nesse prédio. E o Tiago, às vezes, vem aqui. Entendi. Tiago Gonçalo. Ele é um imitador, eu acho, para mim, é o melhor. Número 1. Ele faz perfeito. Você fala, perfeito. Nossa, sou eu falando. Perfeito. E ele assiste, ele vai assistir você. E depois ele me manda beijo. Obrigada que você falou em mim e tal. Mas ele fala que para me imitar tem que dar o tremorzinho. Um tremorzinho. Né? O tremidinho. Mas minha avó Gioconda, minha avózinha italiana, ela falava como eu. A voz dela era igualzinha. Minha mãe, Nelly, também. A voz muito parecida com a minha. Agora, minha irmã e meus irmãos têm voz bonita, têm voz diferente. E eu puxei. Minha avózinha, a Gioconda. Gioconda, ela tinha um papagaio. Chamava José também. Louro José, que nem o da Ana Maria. E o louro, ele cantava para a gente chegava lá, cantava, sabe? Tinha uma música que o vovô, meu avô Melo, assobiava e ele finalizava, tchum, tchum, sabe? Então era um louro, coisinha mais linda. E ele imitava minha avó chamando meu avô. Então a gente chegava, falava, louro, chama a Gioconda. Daí a Gioconda chamava meu avô. Melo! Igualzinho. Ele imitava o timbre igualzinho. Igualzinho. Melo! Igualzinho a voz da vovó. Então, eu puxei a voz da minha avó e da minha mãe. Você é descendente do quê? Italiano? Minha avó, e tô tirando o passaporte italiano. É, porque é Gioconda, né? Gioconda. Você sabe de onde, lá da Itália? E o pai dela, da Ligúria. Ligúria? É. Minha Papai e mamãe são da Itália, não? Os seus pais? Não. Não, tô dizendo, a descendência? Não. Então, da onde? Olha, a minha avózinha, mãe da minha mãe, os pais eram italianos. Então a linhagem da sua mãe... Lorenzo e Anita. Lorenzo e Anita. Os pais da vovó Gioconda. Caramba! Então, por causa deles, eu vou conseguir o passaporte italiano. Tá. Minha família inteira tem o passaporte alemão por causa do meu marido. Sim. As filhas, netas, eu falei, só eu não tenho, eu vou tirar o italiano. Mas o seu pai era da onde? Meu pai, os pais dele, o vovô João era descendente português e a mãe dele, Araci, que eu tenho o nome por causa dela, os pais eram franceses. Olha! Vovô Araci. Então, e meu avô Melo era português. O Melo era português. Então, eu tenho português, italiano, francês, tenho tudo. O Melo era português também. Vovô Melo era português. Provavelmente norte de Portugal. Euclides Melo. Euclides Melo. Nome bem português. A minha descendência toda toda não. Por parte de pai é norte de Portugal, Olmos, Macedo de Cavaleiros, e da mãe é Praia de Mira. É mais para o centro ali de Portugal. Adoro Portugal. Eu também. Adoro. Eu me sinto em casa lá. Eu também. É impressionante. Que lugar maravilhoso, né? Bacalhoada, eu como. Só não como no café da manhã. Eu também. Almoço e jantar. Não, pior é que eu falo assim, vou escolher outra coisa. Daqui a pouco eu... Putz, vai ter que ser bacalhoada. Não dá. Aí daqui a pouco agora vou comer outra coisa. Putz, não dá, vai ser bacalhoada. Eu também acabo comendo bacalhoada o dia inteiro ali. O melhor bacalhau que eu já comi lá, na Tasquinha da Sé, em frente à igreja da Sé. Em Lisboa? Todo mundo... Lisboa. Tá. Todo mundo que vai para Lisboa, eu falo, vai lá. Na Tasquinha da Sé. Com o vinhozinho deles lá. Não, o bom que é assim, eu falo que você vai em Portugal, você pode pedir o vinho da casa. O vinho da casa é maravilhoso. O melhor que porque tem. Vai ser português, com certeza. Vinho português. Maravilha, eu adoro. Faz tempo que não vamos para lá. E esse lance porque no início deve ter sido um baque, né? As pessoas criticando. Você ficou meio magoada? Eu até brinquei agora com a Renata. Quando perguntam, né? Eu falo assim, não, eu não ligo mais. Eu tenho vontade de dar um tiro no meio da testa.
Não, você tem mesmo. Não, você nem liga. Você liga? Eu não ligo mais. Mas ligou? Não, você sabe, na hora, assim, quando eu olho, assim, Hoje artistas, né? Tom Cavalcante, um moço que trabalha com ele falou que ele me imita no show. Porra, mas... Carioca me imita. Quem mais? Nossa, mas isso é fantástico. Você não acha fantástico isso? Eu acho. Porra, a galera... primeiro que você já virou um ícone pop. Né, você virou uma coisa... É tipo a Gina do palito de dente. não tem outra. É a Aracida Top Term. Pois é. É uma coisa assim, tipo... Mas então, a pessoa... Por que tem uma maldade? Você sabe que tem uma maldade. Esses dias eu vi 2 moças imitando e elas me marcaram, sabe? E elas imitavam e davam davam risada, imitava e caçoava. Então, na hora, assim, dá vontade de xingar, sabe? De xingar, assim. Sim. Mas daí eu não repostei. Não repostei, porque elas puseram no Stories para eu repostar. E um menino também esses dias. Primeiro dia tomando ômega 3 da Top Term. Aí ele fala que tá normal, né? Segundo dia tomando. Também ele me marcou. Eu não repostei, sabe? Porque você sentiu que era escárnio e não uma imitação por pegar o personagem. Pois é. Porque a Araci... Mas antes eu chorava, eu ficava triste, ficava magoada. Hoje em dia não fico. Até porque você começou a tomar esses hates, ou seja... essas críticas pesadas desde a primeira vez que você se apresentou. A primeira vez foi, nossa senhora, vendeu que foi uma loucura. Mas veio a crítica também. A crítica veio assim. Mas naquela época, como é que vinha a crítica? Porque não tinha rede social. Tinha uma cabeleireira, uma maquiadora na Record, foi a primeira pessoa que falou para mim: ixi, Araci, o povo tá falando que você fala chorando. Eu fiquei tão triste esse dia, antes de fazer o merchan, sabe? Todo mundo reclamando. Nossa, essa mulher fala chorando. E ela veio ainda antes de você fazer o merchan, ela veio... Antes do merchan. É aquela amiga que não é amiga, né? Olha, tá todo mundo dizendo que você fala chorando. Desse jeito. Que isso? Daí foi o dia que eu falei para Ana Maria, que a Ana Maria, logo no começo, ela não tinha camarim. Ela usava o mesmo banheiro que a gente. E ela estava saindo do banheiro. Eu falei, Ana, eu acho que eu não vou fazer mais. Eu estou ouvindo várias pessoas, as pessoas vinham falar para mim, sabe? Porque hoje em dia, pelas redes sociais, naquele tempo não tinha. E a Ana Maria me deu um pito. A Ana Maria ficou brava. Ela falou, você sabe a história da minhoquinha? A minhoquinha, quando põe a cabecinha fora da terra, ou ela recebe um sorriso ou uma paulada. É verdade, né? É a pessoa que se expõe. A pessoa que se expõe ou recebe elogio ou crítica, né? Ela falou, eu recebo muitas críticas. Até hoje, inclusive. Né? Até hoje. Você vê, a mulher já está consagrada também. Consagrada, uma pessoa espetacular, maravilhosa, apresentadora de mão cheia. Fora de série. E recebe crítica até hoje. E daí eu falei para ela, quer saber de uma coisa? Ela falou, você não vende bem? Vendo muito bem. Ponto final. Acabou. Ponto final. É isso que interessa. E aí continuei, e recebendo, e ouvindo. E ouvindo, e tipo, que se dane. Porque a gente até, dependendo de como vem, eu no início eu ficava também assim, nossa, tal. Hoje eu dou até risada. Às vezes eu dou risada, eu chego pra minha esposa e falo assim, vem cá aqui, deixa eu ler aqui. Né? Aí eu falo que eu faço a vozinha, falo assim, ai, você não sabe de nada, seu charlatão, tão. Aí você fala, meu, tipo, a pessoa não sabe, absolutamente não sabe nada, né, da sua vida, de nada. Mas a rede social, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a liberdade tem que ser assim. Tem que ser. As pessoas têm que falar o que quiser. Sabe, eu jamais vou entrar numa rede social para falar que a pessoa tem isso feio, tem voz feia, tem a cara feia, tem o corpo feio. Jamais, jamais. Você tem educação, não é do meu feitio. Claro. Né? E tem pessoas que eu vejo, às vezes, a pessoa publica uma coisa tão bacana e o outro põe, nossa, como sua filha é feia, como sua filha não sei o quê.
como que pode, né? Eu vi um agora... Vai trabalhar. Não, é engraçado, Aracy, que assim, as pessoas, elas hoje... elas tentam sair da insignificância do anonimato, querendo ser pública, criticando, mas não só criticando, buscando às vezes até o antagonismo, às vezes não tem nem o que criticar, ela vai achar alguma coisa para dizer, olha o pé, olha a orelha, olha não sei o que, olha não sei o que lá, ou uma atitude, alguma coisa. Teve uma vez, eu fiquei assim, eu falei, gente, eu não acredito nisso. Tinha uma menininha, sei lá, tinha um ano e pouquinho, um ano e 9 meses ali, tinha acabado de saber andar e tal. Aí ela subia num brinquedo, esses brinquedos, né, de criança. Sei. Super com dificuldade, assim, e tal. Aí ela pulava de um negócio desse tamanho, né? Pra ela, pô, era quase metade do tamanho dela. Aí ela pulava, e ela tava de fralda, inclusive. E aí ela caía em cima da fraldinha, né? De bundinha, assim, né? Ela caía de pé e depois de bundinha. Aí parecia que o pai que tava filmando, o pai ou a mãe, que ele tava em inglês, né? Então ele falava assim, tente outra vez, vai lá. Aí ela ia lá de novo, aí ela olhava, aí ela fazia assim com a mãozinha, né? Aí ela pulava, pum, caiu de bundinha de novo. Você quer ir de novo? Aí ela, vai lá, você vai conseguir. E não sei. Aí ela foi pela terceira vez. Né? A terceira vez, ela consegue pular e ficar de pé. Aí ela, great, você é demais, vem pra cá. E ela foi abraçar o pai. Comentário, desnecessário esse pai não cuidando do joelho dessa criança. Olha só que desafio, só para fazer like. Quer dizer, o pai incentivando, fazendo a menina mostrando, né, criando, uma coisa linda. Superar barreiras, né, limites, e ela sozinha fazendo as coisas. E aí alguém vai... Mas eu falo que a pessoa, ela nem acredita nessa crítica. Ela faz para aparecer. Para ser diferente. Para ser diferente e depois ganhar notoriedade. E é também um estilo de vida. Eu procuro ver o lado bom das coisas. É isso aí, o copo meio cheio. Às vezes você tem tanta coisa boa para ver e para falar, e você vai no que não é bom. Aracy, eu falo tanto isso, eu falo isso às vezes para minha esposa, eu falo assim, às vezes ela está reclamando de alguma coisa assim, eu falo assim, pensa que essa sua reclamação é as preces de alguém desejando ter esse problema. Exatamente. Às vezes o que a gente diz que é um problema, a pessoa estava querendo pro outro. Aconteceu. Exatamente. Eu estava lá, vou para Dubai agora, vou palestrar, receber um prêmio. Que maravilha! E passear também. Adoro. E aí, eu fiz lá uma reserva e depois eu vi que, quer dizer, eu fiz a reserva, aí tinha um outro passeio que só tinha, e eu tinha planejado para ir no outro dia. Sim. E aí, em português, né, o guia em português só tinha naquele dia que eu já tinha feito outra reserva. Aí eu falei, fiquei triste, lá, perdi não sei quantos dólares e tal. Aí depois eu parei e falei, peraí, eu tô reclamando. Indo pra Dubai. Eu tô reclamando. Um trabalho maravilhoso. Que eu vou perder, sei lá, $100. Um passeio. Tinha gente que ia falar assim, cara, queria eu tá com esse problema. Tá nessa situação. Então, às vezes, a gente fica falando, verdade. Nossa, deu isso. Ou que nem teve uma vez que a gente tava também voltando de Paris. Que maravilha. E aí o avião deu overbooking logo depois da pandemia. E os caras, vocês vão ter que ficar até amanhã e tal. Sei. E aí deram lá uma grana de indenização, ainda botaram a gente no hotel. Aí minha esposa, porque eu vou perder o dia. Eu falei assim, Adriana, ai, que delícia, você já percebeu que a gente... é ruim, a gente tinha os compromissos. Porra, mas a gente tá em Paris. Ficar mais um dia. Tudo bem, a gente só vai pro hotel dormir, mas... Cara, a gente tá no hotel, a gente tá protegido, trataram a gente bem e tal. Então, às vezes, a gente se coloca numa situação de que, nossa, que situação ruim, nossa, que não sei o quê, nossa, atrasou isso, nossa... Eu falo que tem 7 bilhões de pessoas querendo ter aquele seu problema. Aquele problema, exatamente. Não é? Meu marido comprou um livro dos estoicos, né? Eles falam exatamente isso, né? Você ter tanta coisa boa, tente ver o lado bom e não o ruim. Isso que você falou, estava em Paris, vai ter que ficar mais um dia.
Meu Deus, eu tô em Paris. Pois é. Né? E outro, ele foi Coisa bem tratado e tal. É. Pô, ficamos lá naquele Chove Não Molha durante 4 horas, 5 horas no aeroporto. Tá bom, mas é melhor do que se estivesse, sei lá, numa fila de hospital, Pois sei lá, é. com uma faca enfiada e não ter um atendimento. Com certeza. Sabe? Existem coisas tão piores. Tão E às piores. vezes as pessoas não vê esse lado estoico da vida, né? Pois é. Pô, já tô Eu ficando... aprendi muito com eles. Eu tô com vontade de conversar, sabe com quem? Com o Wolf, viu? Nossa, Sei você lá. vai... É. É que hoje eu queria que ele viesse. Quando eu fui no Carioca, ele... Mas ele aceita a visita? Aceita, Sabe por quê? Você sabe que a gente lógico. tem um quadro aqui que chama-se Pela Fechadura da Sua Casa. E você Aí eu vai vou até visitar. É. Aceita. Aí ele me mostra, conta a história. Quero ver a visão da Top Nossa. Term pela visão dele. A história... O Wolf, a voz é linda, o papo dele é maravilhoso. Então já convida ele. Fala, ó, Eu o vou Ventura convidar. quer te conhecer. Vou falar. Nós estávamos no Carioca e eu toda hora falava do Wolf e o Wolf estava sentado assistindo. O Carioca falou, esse Wolf eu quero falar com ele. Ele veio, tomou conta da conversa. Não, eu já tô apaixonado pelo Wolf. É verdade. Eu quero, Você vai ficar. quero conhecer todas essas histórias. É uma pessoa incrível, incrível. Não, ele tem muita história para contar. Trabalhador, sabe? Tem uma visão de negócios, uma pessoa Pois é. espetacular. Com a idade dele, estamos com um monte de coisa começando lá na Top Term. E hoje... Muitas. Isso que eu queria saber. Vocês começaram com a iogurteira. Abre Sim. aí pra gente ver de novo o Iogurteira JP. melhor do Brasil, Do mundo. Melhor do mundo. Do mundo. E aí depois vocês começaram a vender o quê? Daí o Wolf lendo Olha a iogurteira aí, livro. ó. Olha que linda. Essa aí você faz o iogurte normal e faz o grego iogurte também. grego. Boa. Que põe no dissorador. Daí o Wolf lendo um livro sobre saúde. O médico falava muito de ômega 3, os benefícios. O Wolf falou, bem, eu vou ter ômega 3 também, para a gente vender. Daí fomos para a Noruega, Olha. com a minha filhinha nutricionista, e a gente trouxe para o Brasil o melhor ômega 3 do mundo. Eu perguntei para o cientista, nós ficamos uma semana lá, visitando a fábrica, saíamos para almoçar, jantar com eles, com o pessoal. Eu falei, eu posso falar que esse é o melhor ômega 3 do mundo? Posso falar? Pode falar, sem medo. Toda a propaganda minha eu falo. Esse é o melhor ômega 3 do mundo. Porque tem ômega 3 que se vende que às vezes nem é ômega 3. Entendi. Para ser ômega 3 tem que ser o olhinho ali do peixe que frequenta águas profundas, frias. Geladas. Que é o que eles mais têm na Noruega. Na Noruega é o melhor o nosso. Daí, depois disso, começaram a ligar pedindo, o senhor tem magnésio? Temos magnésio. Tem coenzima Q10? Tem. Coenzima Q10. Tudo que você liga e nós não temos, meu Vocês marido vão atrás. vai atrás e do aí melhor. Vai na indústria que produz o melhor colágeno. Tudo. Quantos produtos são hoje? Cártamo. Olha, eu nem sei. Qual que você falou mais aí? Óleo de cártamo. Óleo também de cártamo. Faz bem para uma série de coisas. Vocês têm alguma coisa tipo pele, cabelo e unha, não? Tem também. Tem também? Tem também. Vocês têm todas também, assim? Top, pele, cabelo e unha. Tem. Vocês têm? Colágeno com Porque vende bastante, né? Falam que pele, cabelo e unha que... Muito. Aquele de você passar no couro cabeludo, temos também. Pra quê? Pra crescer o cabelo de novo? Para o couro cabeludo ficar mais saudável. Eu tô precisando, porque aqui eu tô ficando meio esquisito aqui, ó. Eu tenho que passar aqui, assim, ó. Então, olha que legal. 2, 3 vezes por dia, passa, dá uma esguichadinha, faz uma massagem, sabe? E tudo que você imagina, tudo. Você ligou para lá, não tem, ele fala, pode providenciar. Vamos atrás disso. Se começar a ter um número bacana de pessoas pedindo, falou, opa, tem muita gente pedindo de X coisa. Vamos atrás disso daí. Vai atrás e... Wolfão é... Wolfão. Fogo. Wolfão é fogo.
O Wolfão é fogo. E as filhinhas não quiseram seguir isso, né? Seguir a nossa profissão. Ana Cristina é nutricionista mais velha. Luciana, que está em Lauderdale, e Nara Lúcia, hoje em dia são madames, não são estão madames. Trabalhando. Estão lá em Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. E Ana Cristina e Eliana, professora de academia. Ah, é? É. Tipo personal? Gêmea, tipo... É. Fez Que educação legal. física. Os netos. Você sabe, Ricardo, que eu tenho um costume assim. Minha mãezinha faleceu agora em setembro do ano passado. E tudo, eu como sou filha mais velha, então eu que providenciava, tudo era eu. Você sabe? era matriarca. Era eu, tudo que você pode imaginar. Eu que corria, eu que ia atrás, nós somos 4 filhos. E então, à noite, eu tenho esse costume. Eu deito, eu pensava, minha mãe está bem cuidada, tinha 4 cuidadoras, ela não queria morar com filhos. Uhum. Então, eu pus 4 moças, 4 anjos que cuidavam dela dia e noite. Minhas filhas, minha mãe está bem cuidadinha lá do jeitinho dela, minha Nara Lúcia e tal. Penso em cada filho, cada neto, estão todos bem. Daí eu fecho o olho e durmo tranquilo, sabe? Entendi. Se eu souber que um está com algum problema, eu já quero resolver, enquanto eu não souber que está feliz, que está tudo bem, eu não sossego, sabe? Eu faço essa passada à noite por todo mundo. Ah, é bonito E isso, eu né? me pego ainda hoje, minha mãe, daí eu lembro, tadinho, que já foi. É que né? você se preocupava tanto com ela. 97 anos. 97? 97 anos. Era lúcida até ter um AVC. Daí, uns 2 meses antes de morrer, teve o AVC. Daí, já não conhecia ninguém. Ficou internada, sabe? Aí, não teve mais jeito. Daí, tudo começa a parar. Sim. Coraçãozinho, não, porque a gente não é eterno, né? Então, as coisas é. vão, né? Tipo... Pois é. Mas Puxa, mas que legal. Graças a assim, Deus. Você é a matrona da família. A matriarca. Todo mundo, neto, tudo trabalhando, todos em bons empregos, filharada com saúde, lindas de viver. Tudo bem. Graças a Deus. Muito bom isso. Né? Depois de muita luta, depois de muito trabalho, e ainda hoje estamos firmes e fortes. Né? O Wolf, ele vai para a empresa? O Wolf está lá no escritório, está lá na empresa. Ele vai todo dia? Não. Agora ele está numa... Quem está tocando? Ele ficou doentinho. Uma diretoria profissional? Tem. Nós temos uma pessoa, o nosso CEO, que nós confiamos muito, um advogado. Temos equipe de advogado que trabalha com a gente. E depois tudo aquilo que uma empresa precisa. Tem tudo. Lá os gestores de venda, gestores... Tem. Se precisar ficar 1 ano fora, a gente está tranquilo, que está super bem cuidado. Então, 1 vez por semana. Depois que ele ficou doente, ele estipulou isso. E por uma vez por semana? Uma vez. Então, ele vai ele sempre é mais às o quê? quintas. Ele faz tipo o conselho consultivo. Ele não tem uma... Tudo é ele que resolve. Tudo. Ele resolve? Tudo é ele. Seu Wolf, podemos fazer isso, podemos. Tem essa empresa que quer fazer isso. Tudo passa por ele. Vocês já tiveram oferta de compra? Já tivemos. Tipo que aqui do Brasil ou de fora? Do Brasil. Aqui do Brasil tivemos, mesmo. Ó, me vende aí. Mas ele não quis. Não quis? Não. E eu falo para ele, bem, com a idade que nós estamos, né? Vamos passear, vamos viajar. Você passeia bastante, não passeia? Bastante. Você passeia bastante? Bastante. Pergunta para a Renata. Passeia bastante? Chega de uma viagem. E embarca para outra. Viajamos muito pelo Brasil, que legal. O Brasil é lindo. Muito, não era assim? Você sabe que fora o Brasil não deve nada. Nada. Né? Praias maravilhosas. Eu sempre falo isso. Lugares encantadores. A gente tem muita natureza.
e diversificada, natureza, né? A gente tem litoral, a gente tem Pantanal, a gente tem Cerrado, a gente tem Pampa, a gente tem montanha, a gente tem tanta coisa bonita. Pois é. Não é? Esses dias fui num hotel pertinho que tem praia. Um hotel aqui perto, São Paulo. E o hotel tem praia. Que coisa deliciosa. Parece que você está na praia. Fortaleza, gosto demais. Bahia, Praia do Forte. Vivemos na Praia do Forte. Aqui perto, São Roque. Viajo muito, muito. Final de semana, meu marido é safadinho, adora viajar. Final de semana a gente vai pertinho. Entendi. Sabe? Hotéis pertos. Até conheci esses dias um casal muito simpático. A gente estava aqui perto também. Ela falou, vamos trocando ideia que nós também gostamos de hotéis perto. E já me mandou, está me mandando sugestões. E até 3 horas de viagem a gente vai. Mais que isso, não, né? Entendi. 3 Você horas fala de de carro. Viagem, vai de carro numa quinta, sexta-feira. Motorista volta. ou... Motorista, Motorista que nem leva. eu nem ele estamos dirigindo mais. Não estamos dirigindo mais. Não. A carta venceu mês passado, eu falei, não vou dirigir mais. Não quero mais. A dele faz tempo que venceu, também não quer mais. Mas também dirigiram pra caramba, né? Muito, muito. Era E vocês sempre faziam com as meninas, vocês faziam esses tirinhos assim, no final de semana? Nossa! É. Sempre. A gente vinha para São Paulo, ia para Santos, sabe? Alugava uma casinha pequenininha ali para passear, uma delícia. A gente sempre gostou muito. E hoje em dia eu falo para ele, eu conheço a Alemanha, algumas cidades, Itália, a gente vai bastante, que eu amo de paixão. Eu acho que parece que é o chipzinho que reconhece, né? O DNA. Eu amo de paixão o jeito de falar, o Não jeito, é? né? É tão gostoso. Você gosta muito do que lá da Itália? Pegar umas dicas aí. A comida maravilhosa. Mas você gosta mais do quê? Do norte, do sul? Olha, nós já viajamos por tudo, tudo. Agora, essa última viagem, chegamos em Siracusa, Roma e uma cidade ali pertinho. Ficamos 15 dias com os filhos, 19 pessoas. Que legal. Família inteirinha. E é uma agência de viagens maravilhosa. Que programa? Ele já programa o ônibus, porque 19 pessoas, né? Tudo. Chega no aeroporto, desce, já tem o pessoal com o ônibus esperando. Daí todos os passeios. Já tudo programado, só para a família. Os guias. 19 pessoas só para a família. 19 pessoas. A gente já foi para Israel? Para. Já foi para Israel? Não fui, mas eu quero ir. Que minha filha foi, levou minha mãe. Ficaram encantadas. Então, encantadas. Eu vou junto com o Saião, de repente vamos com a gente. Olha! Porque o Saião, ele é um grande linguista e ele é um grande estudioso da língua hebraica. Sei. Ele é um dos grandes tradutores das Bíblias e tudo mais. E ele faz essas viagens. E aí ele esteve aqui comigo já, a gente já conversou várias vezes. Ele falou, Ventura, vamos fazer junto? Eu falei, bora! Que maravilha! Então vai ser E ele tem agência de viagem, quer dizer, o filho dele tem agência de viagem, então é legal porque também dá para fazer todo toda essa parte de organização. Ele vai sempre, ele já foi acho que mais de 60 vezes para Israel. Sei. Ele é um grande estudioso. Não, diz que é uma viagem E aí você ir com quem manja é outra história. É outro, por isso que a gente sempre contrata o guia. Sempre. Porque ele é que nem eu falei. Você tem um outro olhar, né? Não, tem outro olhar. É aquele que fala, aquele que tem as chaves da cidade. Pois é. Eu vou te mandar depois. A gente vai em maio do ano que vem. Daqui um ano. Quero. Maio do ano que vem. Manda, eu quero ver. E ele ele manja demais. É um passeio que eu estou há muitos anos querendo fazer e sempre empurrando com a barriga. Eu falei, agora a gente combinou aqui. E aí todo mundo começou a aderir. Eu quero ir junto, Imagina. Que gostoso. E você é reconhecida nos outros países? Olha, uma vez, por brasileiros, né? Não, sim, por brasileiros. Uma vez eu estava em Paris. Estava em Paris, naquele Moulin Rouge. Moulin Rouge, eu sei onde que é. Puseram a gente sentado com um casal de angolanos. Tá. Que
naquela época, a Record aparecia, na África. Iam as propagandas, iam tudo. Tipo Angola, Moçambique. O rapaz falou, eu conheço você. Eu falei, você me conhece. Você vende um aparelho para fazer iogurte, olha. Olha que legal. Em Paris. Daí, na Itália, por brasileira. Estava na fila, falando com meu marido, ela olha, Aracy, você por aqui. Ah, que legal. Porque às vezes, se eu tô quieta, ninguém olha, normal. Eu falo, é você, Aracy. Outro dia eu estava numa loja, comprando roupa. Estava quietinha lá. Seu CPF, eu, tarará, tarará. A hora que fala. A hora que fala. Você sabe que eu já tive, eu também acho que por causa da voz, eu já tive umas coisas muito engraçadas. Eu tive uma vez, a gente estava no Porto, aí estava vendo aquela vista lá de Santa não sei das quantas lá, que eu esqueci o nome lá, mas enfim, estava sentado lá vendo a vista, tal, o pôr do sol. Aí eu falei alguma coisa para minha esposa, eu falei, tal coisa, meu senhor, Ricardo Ventura? Olha! Ricardo Ventura? Aí eu falei assim, tudo bem, você curte e tal, não sei o que lá. Uma vez... Você é bem conhecido. Eu estava ontem no salão que eu fui fazer o cabelo, o meu cabeleireiro, ele falou, aonde você vai? Porque quando eu vou, ele já sabe que eu vou trabalhar. Eu vou no Ricardo Ventura. Era assim! Eu assisto ele, me fala quando vai passar. O pessoal Daí gosta muito. Daí eu preciso saber, ele te conhece. Não, eu vou te avisar com antecedência. E tinha umas senhoras também. Nossa, ele é polêmico. Você vai lá e ele é polêmico. Eu falei, vou. O pessoal curte. E já fui assim, eu fico tão feliz assim, porque você fala, é o nosso trabalho reconhecido, né? Assim. Todo mundo te conhece também. Não, eu fui conhecendo umas lugares assim, nada a ver, tipo assim, eu tava andando, eu tava saindo de uma rádio em Londres, aí de repente a pessoa falou, nossa senhora! Eu falei, o que foi, menina? Ela falou, o que você tá fazendo aqui, Ricardo? E aí, eu falei, tô aqui, você não tá aqui também? Mas eu tô aqui trabalhando, não sei o quê. Eu falei, eu também, eu tô saindo da rádio. Uma vez no Japão, naquele cruzamento mais famoso que tem lá, sabe? Também. Eu do lado da foto do cachorro, aí a moça falei assim, posso tirar uma foto? Eu falei, pô, tirar foto do cachorro, aquele cachorro famoso que tem lá, né? Ela falou, não, eu quero tirar uma foto sua. A mais engraçada, sabe qual foi, Aracy? Eu fui fazer exame, todo ano eu faço exame, né, check-up, né? Aí eu fui fazer o ultrassom da bexiga, aí a moça falou assim, o que te traz aqui, a sala escura, né, ultrassom, né? O que te traz aqui? Eu falei, não, todo ano eu falo, ela, fala mais, fala mais. Já aí eu falei, o que foi? Ela falou, eu conheço essa voz, fala mais. Aí eu comecei a falar lá, eu te vi no Pânico ontem. Olha. Você é o Ricardo Ventura. Aí eu falei, E não é pra gostoso? Todo mundo que eu falo, nossa, eu assisto, eu conheço. Todo mundo conhece. Não, mas você é ícone da cultura pop. Pois é, gente. Uma menininha tímida lá do interior. Olha o que a vida faz com a gente. Assim, eu descobri, eu revelei. É um personagem essa voz. Que quando você quer falar tímida do interior. Pegamos, hein, JP? Pegamos que, ó, é você... Você, ó, 30 descobri o segredo da Aracy. Não tem essa voz, coisa nenhuma. Tá aqui 2 horas conversando comigo de boa, de repente... Mas a Top Term, eu tenho uma novidade pra vocês. Não é. É que eu fico um pouquinho tensa e a voz muda. Não é. É um personagem. Não é personagem. Vamos botar lá assim, ó, polêmica. Uma coisa que eu percebo, não sei se você percebe, por exemplo, se eu tô final de semana... Eu e o Wolf fomos para o apartamento do Morumbi, porque lá tem uma piscininha e tal. Passamos, estou lá limpando a casa, tal, que a casa fica fechada, tal. Eu sou uma pessoa. A hora que eu me maquio, me visto, eu olho, eu falo, a Aracy chegou. Agora, Aracy. Você não tem isso? Baixou a Aracy. Quando você se veste pro... É a capa, né? Que você se coloca numa posição, parece que você entra num flow ali, você entra num ritmo a gente... que tem coisas que... Imagine, você faz isso há 30 anos. 30 anos. Mais, 31. Começou em 94, 31 anos. 94. 31 anos, Aracy. E a gente ali, com o marido, com a filha, com a neta, que ela foi também, você é de um jeito. O público, você
tem certeza que o público merece, né? Você bem... Não Isso. que a família não mereça. Não, eu entendi. Né? Mas merece você bem, você alegre, você de bom humor, né? Eu entendi perfeitamente. Merece, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo fala, mas é a mais pura verdade. O que seria da gente se não fossem claro, essas público, pessoas maravilhosas? E a maioria, né? Aquele negócio, e a maioria te ama, essa que é a verdade. Graças a Deus. Você sabe que... Aonde eu vou, eu sinto isso. Você não sente? Amor. Um carinho. Um carinho. Outro dia fui no teatro, assisti Elvis Presley lá, no teatro. Tinha um grupo de meninas de 13, 14 anos, umas 30 meninas. Vieram, me rodearam, tive que beijar todo mundo, abraçar todo mundo, tirar foto no meio daquelas 30 meninas lindas. Que coisa melhor que isso? Quando acontece isso, eu falo para o meu marido, a nossa vida valeu a pena. Valeu a pena, né? Porque a gente construiu tudo isso com trabalho físico, de muitas vezes não dormir à noite. Quando a gente participava de feira no Embi, a gente emendava uma semana. À noite ia fazer iogurte, preparar as coisas, porque a gente servia iogurte na feira. Entendi. E aquelas feiras de utilidade domésticas, o D. O D. Não existe mais o D, né? Não tem Era mais. tão legal. É uma pena. Eu achava um barato aquilo, pois né? É. Não tem, né? Uma vez a Globo filmou a gente. Quem filmou? Porque a Globo. A Globo. Que eles estavam atrás de produtos novos. E não tinha iogurteira assim, como a nossa, que não usa energia elétrica, né? Então, a gente era uma novidade na UD. Filmaram a gente ali, meu marido falando tudo. Ou seja, o sucesso, ele demanda muito trabalho, né? Muito. Coragem. Muito. Né? Trabalho físico. Trabalho porque físico. Tem quem recebe tudo de mão beijada. Nós não. Foi tudo... Aí quando você ouve esse negócio aí, jornada 6x1, tem que acabar. Aí você fala assim, como é que pode um negócio desse, né? Dá para ter sucesso trabalhando só 5 dias? Pois é. Dá, Aracy? Não dá, né? Dá para ter sucesso trabalhando só 6 horas por dia? Na empresa eles trabalham sábado, mas em casa os meus fazem isso, de segunda a sexta. Não, mas estou falando assim, uma pessoa que quer mudar de vida, mudar de padrão, empreender, não tem essa de... empresário O pessoal direto. Às vezes é como você falou, muito tempo era de domingo a domingo e vamos que vamos, né? E virando noite. Virando noite. Acabava o D, a gente estava sem voz, os dois. Sem voz. Sem né? voz. De tanto falar, né? Fala e tira foto e conversa e não sei o que. Uma delícia. Uma pena que não tem mais. Muito bom. Era tão legal, né? Muito gostoso. É que também antes não tinha rede social. Hoje... Você tem uma infinidade de produtos não aí. Não precisa mais, de tudo quanto é lugar do mundo na palma da sua mão. Né? Fez assim, Pronto. Meu marido fica bravo, porque eu faço assim. Ai, comprei isso. Faz assim, comprei aquilo. Bem, você tá viciada. Não tô, não. É que é legal, né? É tão tranquilo, É fácil, né? Como é fácil. E às vezes o preço também, também, né? Preço muito bom. É né? Convidativo ali, né? Mas é muito Aracy, bom. Essa vida é maravilhosa. Qual que é o sentido da vida para você? Oh, meu Deus do céu. Você sabe que já me fizeram essa pergunta várias vezes, né? Eu cheguei à conclusão que é você fazer o melhor possível, sempre dar o melhor, né? Que quando eu era mais jovem, eu era mais egoísta, sabe? Eu acho que eu melhorei bastante com a vida, vendo as coisas, vendo o que funciona, o que não funciona, né? Não dá certo você gritar, brigar. O que dá certo é você vai, resolve, sabe? Eu acho que o sentido da vida é você amar o próximo, amar seu marido, seus filhos, todo mundo que passar na sua frente, né? É isso. Viver o melhor
impossível deixar de lado, que eu te falei que eu estou lendo os estoicos, né? A gente aprende muito com eles. Muito, né? demais. Muito, muito, muito. Marco Aurélio. Marco Aurélio. E outros Nenhuma tantos, riqueza vale a pena Epiteto. se não foi conquistada, né? Com coisas boas, com trabalho, com amor, com dedicação, né? Sempre. Eu acho que é o amor. O amor é a razão de tudo. Muito bom. Não é? Curtiu, Aracy? Ai, adorei, adorei. Ela falou para mim, Aracy, você vai amar. Eu falei, eu já conheço, já vi, já assisti. Ela quem tudo. falou? A Marcinha? A Marcinha. A Marcinha. Porque ela Marcinha que é uma eu querida. converso, eu conheço a Marcinha há bastante tempo. Você vai amar, ele é rápido, é inteligente, ele tem um papo gostoso. E é tudo isso mesmo. Ah, que bom. Viu? Adorei. Só precisamos combinar depois para eu visitar o Wolf. Visitar o Wolf. Eu quero. Você vai ficar encantado. Aí depois a gente Encantado. combina. Se vai ser mais legal visitar É ele. uma cabeça maravilhosa. Então, vai ser legal. De repente Tem a gente. papo Aí a gente vê se a gente gostoso visita ele também. em casa ou na fábrica. Tá, Não sei tá o que, que é. bom. Você vê o que é mais legal. Tá onde bom. vai ter mais assunto. Vou falar Porque às vezes com a casa ele. tem fotos, tem coisa que às vezes. Isso. E às vezes a fábrica, não sei. E Aí a ele escolhe. casa, nós acabamos de reformar o apartamento. Pronto. Que eu tô lá já faz muito tempo, nunca, de vez em quando a gente pintava. E o ano passado o Wolf falou, vamos derrubar tudo, armário estava precisando, tudo estava precisando. Ficamos 1 ano no Morumbi Pra e o reformar apartamento esse- reformando. Tá tudo que novinho, legal. tá tudo bonitinho. Não, vamos fazer lá. Tá, vamos sim, eu vou falar com ele. Muito Viu? bom. Ele vai gostar, que ele adora também papear.